Olá, meus irmãos. Hoje eu venho aqui gravar esse vídeo. Eu não tenho costume de gravar vídeo. Aliás, eu acho que eu gravei um vídeo uma única vez na minha vida, em 2011, quando eu conto parte do meu testemunho. Mas o Senhor está me incomodado. No dia 16, na madrugada 16 de fevereiro para o dia 17, o Senhor Deus, Ele me transmitiu algo na madrugada, me falou algo e eu não passei para os irmãos e guardei comigo, passei para algumas pessoas mais próximas, mas o Senhor tem me incomodado, o Senhor tem mostrado em sonhos. O Senhor essa semana agora, Ele me disse que era para transmitir para a igreja. Eu não posso mais segurar isso, que é para transmitir para os irmãos. E antes de eu passar algo que Deus me falou, eu quero deixar uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo por ele fosse salvo. O Senhor Jesus nos ama e é por isso que Ele tem despertado os seus profetas. E eu nunca pensava que o Senhor ia me revelar tal coisa. Mas na madrugada do dia 16 de fevereiro para o dia 17, eu tive um momento com o Senhor. Porque no dia 16 de fevereiro foi o dia de Santa Ceia na igreja em que nós congregamos. E o Senhor impactou a igreja com a palavra. O nosso pastor presidente, ele trouxe ali uma palavra sobre algo novo, e eu saí dali impactada e decidida a viver algo novo com o Senhor. Por quê? Porque quando eu comecei a minha jornada de fé, tudo era novo, mas ao longo da caminhada, aquele primeiro amor, aquele amor inicial, ele foi se esfriando e as coisas foi se caminhando e se tornando normais. Só que eu saí dali decidida a não querer aquilo mais para mim. Cheguei em casa, tive um momento com o Senhor e falei com o Senhor, falei com Deus. Deus, eu não quero mais te buscar só na minha hora, só quando der, só quando sobrar. Eu quero que o Senhor me desperta a hora que for, para eu orar, para eu ter um momento com o Senhor, um verdadeiro encontro com o Senhor. E assim orei ao Senhor e fui dormir. Quando eu dormi, o que acontece? Eu acordei, eu tenho o costume de levantar à noite e olhar as crianças. Mas 3:55 da manhã, eu acordei, fui à casa de banho, olhei as crianças, estava tudo bem, estava voltando para o meu quarto, quando eu olhei para o relógio e eram exatamente 4 horas da manhã. E aí me veio a lembrança, que eu falei com o Senhor para Ele me despertar. E o Espírito Santo me despertou, porque ali eu já não tinha sono. Na que eu lembrei, eu não tinha sono. E eu fui orar ao Senhor. E eu fui para o nosso cantinho da oração. E eu comecei a orar ao Senhor. Daí a nada, o Espírito Santo pegou e me disse: eu te despertei na 2ª hora da última vigília. Irmãos, eu agradeci a Deus. Eu agradeci por quê? Porque eu tinha sido despertada para orar. Eu pedi isso, não foi? Um encontro, uma hora que o Senhor me despertasse para um encontro com Ele. E eu agradeci o Senhor muito. E continuei a oração. Daí a nada o Espírito Santo novamente me disse: eu te despertei na 2ª hora da última vigília. E ali naquele momento eu fiquei agradecida mais uma vez. Só que dessa vez já me vinha a convicção que o Espírito Santo estava me despertando para viver algo novo. Como foi na hora da Santa Ceia, com a palavra que foi transmitida. Para viver algo novo, para voltar ao primeiro amor. E eu estava grata, porque o Senhor me abriu os olhos para a necessidade de voltar. E assim eu estava caminhando para voltar e Ele estava me dizendo que tinha me despertado. Então eu agradeci muito. E daí a nada comecei a orar novamente.
Comecei a orar novamente e mais uma vez o Espírito Santo me disse: eu te despertei na 2ª hora da última vigília. E ali eu fui inundada no choro e na gratidão, porque me veio a certeza que o Espírito Santo decanta lamanaias estava me despertando, porque ele estava falando do arrebatamento. Já não falta muito, é a 2ª hora da última vigília, é a 2ª hora da última vigília. E ali o Espírito Santo me dizia que ainda dá tempo de buscar azeite, mas o tempo é pouco. Assim como as virgens loucas e as virgens prudentes, 5 loucas, as 5 não tinham azeite o suficiente, ou seja, não tinha presença do Espírito Santo. Essas não participariam das bodas do Cordeiro. Mas haviam 5 prudentes e essas sim participariam. E o Senhor, o Espírito Santo me dizia: ainda dá tempo de buscar azeite, me busca como nunca, minha filha. Desperta para me buscar como nunca, porque eu estou às portas. É a 2ª hora da última vigília. E a 2ª hora da última vigília, irmãos, às 4 da manhã. Às 4 da manhã. Então, das 4 da manhã para as 5 da manhã, é já chegado. Das 4 às 5, última, 2ª hora da última vigília. Das 5 às 6 é a última vigília. Irmãos, eu vou deixar aqui, eu vou passar a descrição para os irmãos buscarem o que a palavra diz sobre a discriminação das vigílias da noite. Porque assim, depois que o Espírito Santo me falou e que eu chorei tremendamente, que eu agradeci, que eu orei, que eu passei tempo e tempo em oração com o Senhor ali e em gratidão ao Senhor, no outro dia eu fui buscar sobre as vigílias da noite. Eu fui estudar, porque eu nunca tinha estudado sobre as vigílias da noite. Já vi falar sobre as vigílias, que o Senhor Jesus ele andou sobre o mar, que ele veio na vigília, na 4ª vigília. Tem lugares na Bíblia que fala de 3ª vigília, mas eu nunca busquei um estudo. No outro dia eu fui buscar, ainda impactada com aquela questão de que o arrebatamento está por acontecer. E estudando e buscando, eu descobri que as vigílias da noite, para os judeus, são divididas de uma forma, para os romanos são divididas da outra. No entanto, as duas começam às 18 horas da tarde e terminam às 6 da manhã, que é quando começa o novo dia, tanto para os judeus como para os romanos. Ou seja, a 2ª hora da última vigília, às 4 da manhã. Das 4 às 5 é a 2ª hora da última vigília. E das 5 às 6 já é a última vigília. Então, eu posso deixar aqui depois na descrição para os irmãos estudarem, e quem quiser tiver interesse, busca sobre a 2ª vigília, sobre as vigílias da noite. Independentemente de visão judeus ou romanos, 4 horas da manhã é a 2ª hora da última vigília. Ou seja, já não vai ter mais 2ª hora da última vigília. É a última vigília. Estamos vivendo a última vigília. E já estamos na 2ª hora. Só resta 1 hora para que Jesus volte e busque a tua noiva. Busque aqueles que estão buscando a presença dele, viver para ele, pensar só nele, aqueles que estão buscando servir a ele, aqueles que estão servindo a ele desde outrora. Não desanime, Jesus está voltando. O Deus não deu seu único filho para morrer em vão. Ele está voltando e ele está despertando a igreja. Ele está despertando, está nos despertando. Quem sou eu na fila do pão para o Senhor me despertar à noite e me dizer que ele está às portas? E assim ele fez comigo. A palavra do Senhor diz que o Senhor não fará coisa alguma sem revelar aos teus profetas. E assim, eu busquei no outro dia, irmãos, pesquisando sobre as vigílias à noite, sobre a volta de Jesus. Irmãos, a internet, o YouTube está lotado
de vídeos onde Deus tem mostrado para os irmãos, tem despertado os profetas em sonhos, visões, tanto novos como os velhos, tem despertado sobre a volta dele. Jesus está prestes a voltar. Tem inúmeros vídeos, se você buscar na internet vídeos sobre a volta de Jesus, Deus tem revelado aos seus. A palavra do Senhor, como eu disse, diz: Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus profetas, e Ele está despertando. Jesus está por voltar, Jesus está às portas, não há tempo, é tempo de buscar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. É tempo da gente se voltar ao primeiro amor, é tempo da palavra ser pregada. Irmãos, eu não tenho o costume de gravar vídeos, eu nem sei como vai ficar esse vídeo, mas eis-me aqui, depois de ter protelado, o quanto eu já protelei, porque agora nós estamos já no mês de abril. O Senhor me falou isso em fevereiro e eu não transmiti isso. Teve um dia que eu até tentei gravar o vídeo, mas não deu certo e depois eu deixei de mão. Mas agora, nessa semana que o Senhor me despertando, eu resolvi passar para os irmãos. E depois disso, quando foi no outro dia, na madrugada do dia 17 para o dia 18, eu mais uma vez levantei às 4 da manhã para ir orar e buscar a presença do Senhor. E na hora que eu estava entrando em oração, o Senhor me disse, bradou, põe a tua casa em ordem. Mais uma vez, irmãos, e de lá para cá eu tenho orado ao Senhor e pedido direção para colocar a minha casa em ordem, porque Jesus está voltando. E eu vou passar mais um vídeo, eu vou gravar mais um vídeo, irmãos, onde eu quero transmitir para os irmãos algo que Deus me passou mais uma vez no mês de março. E eu mais uma vez teimei e não gravei o vídeo. Então, portanto, esse vídeo fica por aqui. Eu agradeço a cada um dos irmãos e louvo pela vida de cada um de vocês que vai guardar essa palavra no seu coração e vai viver ela, porque Jesus está voltando. Se você não confiar no que diz nos vídeos que Deus tem mostrado aos profetas, peça a Ele, se volte para Ele, se volte para Deus, que Ele vai te mostrar. Eu agradeço aos irmãos pela atenção e eu vou fazer mais um vídeo para passar algo que Deus me mostrou no mês de março. Fiquem com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, que essa palavra venha trazer transformação de vida na sua vida, assim como ela me impactou e tem impactado a minha família.